Ora então, muito boa noite. Pedro Oliveira respondeu aqui na nossa análise de hoje do PSI 20, o que é que eu acho da aquisição de ações da nós neste momento. Tem verificado que a ação tem estado estagnada em termos de preço e em termos de volume, tem sido baixo, também tem estado estagnado. E daqui a umas semanas devemos ter a distribuição de dividendos. Vamos então começar aqui pela uma vista rápida. Hum, 9% de dividendos. Eu não sei se vão ser os dividendos, se isto está atualizado ou não, se vão ser os dividendos deste ano, mas é uma das ações de valor que dão dividendos. Eu vou comparar com a AT&T, que dá 7%. Ela tem sempre dado 7%, basicamente, mesmo na altura de pandemia, ela deu 7%, e a Vodafone, que dá quase 6%. Comparação desde, e vamos tentar colocar aqui, desde a pandemia, aquilo que eu queria ressaltar aqui é que isto, atenção, são diferenças uh, percentuais entre as ações, não são diferenças de preços, ok? Mas basicamente isso significa que a nós que está aqui no amarelo estava a ter uma performance superior a todas as outras quando estamos a falar de julho de 2019, em que, por exemplo, a AT&T era a segunda com melhor performance, mas temos uma diferença enorme. E depois temos a Vodafone, que ainda está a pior. O grande problema é estas inversões, principalmente quando veio a pandemia. E o período da pandemia, aquilo que nos demonstra é que, vamos lá tentar trazer isto para aqui, se ele deixar, é que desde o início da pandemia a recuperação da nós foi brutal, foi condizente. O comportamento acaba por ser o mesmo, poderá haver, como é óbvio, amplitudes diferentes, mas quando uma tem um pico mais cedo ou mais tarde, a outra também tem, tem aqui um dia de diferença. Isto é bom, ou seja, isto significa que se nós acompanharmos uma ação, as três ações, se virmos uma subida numa e nas outras, nas restantes, essa subida não aconteceu, muito provavelmente vai acontecer nas restantes. Amplitudes sempre diferentes, como é óbvio. Agora, neste momento, como podemos ver, a AT&T é aquela que tem pior performance desde a quebra de. Eu vou manter aqui as quebras a zero, foi mais ou menos neste período, mas desde o período da quebra do Covid, isto basta só mexer um bocadinho, que já vira os sinais, o cenário fica completamente diferente, mas quer dizer, a performance inverteu-se, ou seja, nós está a fazer underperformance a todas as outras, e se trouxermos isto para a semana mais próxima, basicamente temos aqui desde a última semana de fevereiro até hoje, hum, ela está a fazer uma performance melhor do que a AT&T e está mais ou menos ao nível da Vodafone. Eu só dei esta dica para que acompanhe as outras duas, porque acompanhando as outras duas ficamos sempre com uma ideia de como é que vai ser o comportamento. Elas, quando caem, caem juntas, têm aqui estas diferenças que são normais de acontecer, elas não têm que exatamente ter o mesmo comportamento, mas por norma o setor arrasta-se em uníssono. Agora, eu comecei por desenhar linhas de suporte tendo em conta o período não aqui de março, só coloquei esta linha e ela está fora de sítio. Aqui foi o valor mínimo de março de 2020, mas por norma eu usei aqui o período de outubro para desenhar linhas de suporte e de resistência, ok? Eu não desenhei nenhumas a partir do que está aqui, eu desenhei a partir do que está aqui. Isto é mais fácil de ver se eu arrastar a cotada.
Eu acho que isto é importante porque é assim, mais importante do que qualquer fé de se dizer que ela vai subir para aqui, para ali ou para acolá, o mais importante é linhas de suporte e resistência, e se nós as marcarmos tendo em conta o passado, e não o passado mais recente, como as últimas 2 semanas, nós ficamos com uma ideia, mais precisa do que é que poderá ser suporte ou resistência. Então aquilo que eu fiz foi, aqui neste ponto que toca, neste ponto também houve rejeição, coloquei uma linha, aqui, faz rejeição com este ponto e aqui até posso subir ligeiramente, mas eu aqui já olhei para estes 2, que para termos pontos de contacto e depois temos esta aqui que foi nesta base e creio que não encontra, foi só mesmo esta base que eu encontrei aqui, posso subir um pouco mais, hum, um ponto de contacto, não é muito relevante esta, a mais relevante sem dúvida que é, as que têm mais pontos de contacto. Agora, vamos lá ver se eu consigo puxar isto. Este software aqui é muito picuinhas e quando lhe dá para fazer as neiras ele faz. Ora, isto é a visão semanal e a visão semanal aquilo que nos demonstra a linha tendência, que eu marquei a partir da semana e está muito próximo aqui à nossa linha tendência neste momento. Isto de forma isolada nunca é uma boa entrada. Porquê? Porque a tendência é que haja uma probabilidade, agora tenho que apagar isto, tirar o draw, haja uma probabilidade de ela ultrapassar ou dela cair. Mesmo que seja 50-50, estamos a arriscar o atirar a moeda ao ar. Não está a nosso favor essas probabilidades, como iremos ver na visão diária, isso vai se alterar. Eu começo pela visão semanal, porque é muito boa para ver os indicadores os osciladores e os indicadores de tendência, e aquilo que nós temos visto é que, digamos que tem havido aqui algumas divergências, por exemplo, aqui há uma em que a ação estava a cair e o RSI estava praticamente estável. Aqui temos outra em que ela subiu e, se formos a marcar a data de subida, apesar que aqui temos o registro, mas não é tão inclinada e ela cai. Isto também acontece muito, é sempre que ela sobe muito, ela corrige. Principalmente subidas assim brutais. Isto é o que está acontecendo nos CTTs, é preciso ter sempre em atenção. Vamos então agora à visão diária. Já agora, para terminar, o MACD está positivo, está bom, está a melhorar. A diferença, o volume aqui está a diminuir, isto é positivo. Quando der-se aqui a passagem, isto vai começar a ficar verde, é um aspecto positivo. Stochastics não está pronto, pelo contrário, está a inverter. Não quer dizer que não comece a subir, mas está num valor muito elevado ainda, e o RSI está abaixo dos 50, está a apontar para news, está praticamente plano, não está propriamente pronto para uma subida, mas se subir ele inclina para cima, não há nada de grave. Então, ponto negativo na semana, Stochastics está estendido e está a apontar para baixo. Na visão diária, a visão diária já traça um cenário um bocadinho diferente. Diferente em que vamos começar pela parte que interessa. Temos aqui uma ligeira gap. Esta gap vai ter implicações, porque, ponto número um, as gaps normalmente são preenchidas. Pode demorar uma semana, pode demorar um ano, mas elas são preenchidas. O ideal é que elas sejam preenchidas no dia a seguir, porque dá-nos alguma segurança. Mas elas podem demorar um ano até ser preenchidas. Ponto número 2 que é relevante, e eu vou voltar a meter a semanal para demonstrar isso, fala na questão dos dividendos. Sempre que existe registro de dividendos, este é o comportamento. Ela cai. E cai quanto? A percentual do dividendo. Se o dividendo for, vamos supor, 20 cêntimos, ela vai cair 20 cêntimos.
Se o percentual for 30 cêntimos, ela vai cair 30 cêntimos. Veja neste dia, eu não sei quanto é que pagou o último dividendo, mas ela, basicamente caiu aqui, praticamente quase 10%. Foi menos, foi 8. Tem que se fazer as contas. Hum, Vamos ver aqui, caiu também. Aqui, agora mexi nesta. Sacana, pá. E o pior é que isto não tem para andar para trás. Eu detesto este software. Ele é muito bom para eu acompanhar o meu portfólio, mas não é bom para mostrar, fazer vídeos. Enfim, aqui exatamente o mesmo, caiu, estamos a falar de 2018, aqui caiu ligeiramente, não sei se quanto é que foi o dividendo nesta altura. Hum, eu chamo a atenção para isto porque, hum, isto provavelmente já está fora de sítio. Hum, Vamos tentar acertá-la novamente. Fica mais ou menos. Isto é importante porque é assim, Pedro, a ação se o dividendo, o registro do dividendo, e atenção, não é o pagamento de dividendo, é o registro do dividendo. A partir do momento que nós temos a ação e se dá o registro de dividendo, se nós no dia a seguir vendemos a ação, vamos receber o dividendo na mesma. E o importante para isso, que isso fique em mente, é que, como eu já demonstrei, no dia do dividendo, do registro do dividendo, ela vai cair, não é no dia do pagamento, é do registro. Ela vai cair, mas ela recupera. E ela recupera no espaço de. Ora, aqui demorou uma semana, bastante pouco. Aqui creio que foram 3 semanas, foi mais, uma, duas, três, praticamente 4 semanas, e ela recuperou. Podemos ver aqui também uma, peço desculpa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas, quase 2 meses, ou um mês e meio. Isto é importante porque, porque se o registro de dividendo fosse amanhã e o dividendo sendo praticamente 10%, a nossa gap que temos aqui seria preenchida automaticamente. Ou seja, íamos ter uma vela deste tamanho, enorme, e seria preenchida. Se é isso que me está a dizer, que o registro de dividendo vai ser em maio, até maio pode acontecer muita coisa. Ou seja, se ela continuar a cair e vamos supor que ela para aqui nos. Vamos supor que ela cai aqui nos 2,93. Se o dividendo for em 30 cêntimos, ela vai passar para 30 cêntimos, é os 2,5. É desgraçado. Vem aqui para baixo. E isto não é bom. Aquilo que era bom é que ela caísse agora, com o registro de dividendo. Isto só para falar da GAP. Agora, vamos falar do volume que tem havido. O volume realmente não é o mesmo que anteriormente. Podemos ver aqui que a fase de crescimento teve aqui um aumento de volume, aqui foi a tal explosão, não sei o que aconteceu neste dia, houve logo correções, mas não preencheu a gap, e depois aumentou com uma ligeira diminuição do volume. O volume realmente parece-me que está a diminuir, a ação está com um problema que é aquilo que se chama de indecisão, não sabe para onde é que deve ir, existe tanto rejeição de preços mais altos como preços mais baixos, ela tem andado basicamente estável. Eu volto a dizer, no mercado americano existe o pre-market que cria estas diferenças em que, vamos lá ver se eu consigo demonstrar, em que uma ação, isto quando não dá para funcionar, não funciona mesmo. Não quer. Ok? Agora sim. Aqui ela fechou no dia a seguir, abriu exatamente no mesmo dia. Não sei porquê,
no dia a seguir, ou seja, hoje ela abriu mais baixa do que o fecho anterior, até mesmo do que a abertura anterior. Ou seja, apesar de hoje ela ter estado positiva, houve uma perda de valor para o detentor da ação. Eu não sei porque é que isto acontece, ah, porque aqui não, eu, pelo menos que eu saiba, não existe pre-market. Se existir, então peço desculpa, é necessário acompanhar isso. Como é que se faz, eu não sei. Ah, Honestamente, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que isto acontece. Isto é relevante porquê? Porque o dia da manhã ela pode começar mais baixo e depois começar a subir. O facto de termos aqui velas verdes não significa porra nenhuma, no sentido em que ela pode amanhã abrir já mais alta ou abrir mais baixo. O relevante aqui é que tem havido rejeição de preços mais altos ou mais baixos durante o dia, uh, e tem fechado positivo face à abertura. Existe indecisão, a indecisão tanto pode dar num volume, num aumento de preço, como também pode numa quebra. As linhas de suporte mais fortes, sem dúvida, que é esta que nós temos aqui, onde tem havido estas rejeições todas, a dos 3.02, contas redondas, tem sido mesmo de muita rejeição. Até vou subir um bocadinho só para tocar também nesta, assim toca nelas todas, e ficamos aqui com um valor de 3.02. É muito perigoso cair abaixo desta linha, principalmente, vamos encontrar aqui as moving average, elas vão servir como suporte, mas se forem ultrapassadas é uma bronca. É preciso ter isso em conta, temos aqui algum risco, mas também temos uma oportunidade, que é o quê? Se houver, e eu sei que está a haver o leilão do 5G, a partir do momento que o leilão do 5G ficar definido e a nós tiver aquilo que tanto procura, por isso é que está a haver um leilão, eu estou a comprar bandas, não é? A partir do momento que isso estiver definido, provavelmente as ações vão subir, e quando for implementado vão subir também a antecipar as vendas, as potenciais vendas e o aumento de lucros, como é óbvio, das operadoras. Em termos de oportunidade é essa, em termos de outra oportunidade é que o dividendo ela acaba por recuperar. Umas vezes demora uma semana, noutras demora 4 semanas, noutras 6. O ideal é contar com um mês pelo menos. Então, se for para entrar para apanhar o dividendo, não se esqueça, ela vai cair. A tendência é haver uma recuperação, não está garantido, mas a tendência é haver uma recuperação, e essa recuperação vai demorar 1 a 2 meses. Por fim, os indicadores. MACD está abaixo de signal line, isto nunca é positivo. Estamos a ter volume verde porque lá está, como eu expliquei, apesar de hoje a ação estar a valer menos que no dia anterior, ela ficou verde, isto pode enganar. Por norma, aquilo que acontece é que esta diferença entre o signal line e o MACD está a diminuir, e por isso é que ela fica verde. Ela poderá estar realmente, e é isso que parece, a inverter. O Stochastics, apesar de estar a apontar para baixo, já está a haver aqui um cruzamento, ou seja, estará pronto para começar a subir. O RSI ainda não sequer está abaixo de 50, mas isto aqui só é relevante porque ter em conta os níveis de oversold, porque esta até responde, vamos colocar aqui a linha do tracejado, ela praticamente, normalmente nem sequer deixa chegar aos níveis de oversold, mas para já é que eu lhe digo, em termos de visão diária, é só acompanhar de modo a que não deixe quebrar os 302, e se ela não quebrar, fantástico, o mais certo é começar a subir. É preciso terem atenção que são uma, duas, três, quatro velas a haver aqui rejeição. Isto é importante. Se quiser arriscar, eu faria da seguinte forma: eu colocava preço de entrada próximo dos 3.02, pode usar como referência 3.02, colocava a entrada nesse ponto,
e colocava uma stop loss. Eu volto a frisar, stop losses, principalmente para nós definirmos as entradas, são muito importantes. Eu colocava stop loss no mínimo desta vela anterior, que foi 3.014, 3.01. É uma stop loss muito apertada. Pode meter nos 3.00 e a perder 2 cêntimos por ação, por assim dizer, se comprassem ações ia perder sensivelmente 2 euros. O ideal é definir quanto é que está disposto a arriscar. Se está disposto a arriscar 1 euro para ganhar 10, é bastante bom. Isso vai ter duas implicações. Uma, entrar antes do registro de dividendo, sair passado 1 ou 2 meses, quando estiver positivo no valor da ação, e se sair imediatamente nesse dia, ganhou 10% do dividendo, se é que dá os 10%, não é? Mas lá está, stop loss é importante, porquê? Porque, como nós vimos aqui na nossa vista semanal, onde existe maior suporte é nesta zona dos 2.6, 2.7. É onde temos o maior suporte. E se ela começar a descer em direção aqui à gap e preenchê-la, e depois dá-se o dividendo, ela vai cair para aqui para baixo, vai sentir dificuldades a subir. Não quer dizer que não suba, porque vai haver muita gente que tem a ação acima. Já chegámos à conclusão que ela vai subir. O grande problema depois é voltar a galgar estes terrenos, e por isso é que eu chamo a atenção. De resto, parece-me ser uma boa aposta. Eu vi aqui nos 30 minutos que estamos abaixo da nuvem. Isto significa que ela não vai, à partida, não vai subir, e eu aconselhava a usar este software, pelo menos, ou neste, como é que ele chama, o TradingView. O grande problema do TradingView é que, usando a versão free, só pode ter 3 indicadores. Se for para anular um indicador, eu diria anule o RSI, use só o MACD, coloca as Moving Average e coloca as Ichimoku Clouds, e acompanha a partir daí. Tem 15 minutos de atraso, tal qual como este, mas pelo menos para ter uma ideia de que dificilmente, se amanhã começar assim e a nuvem ainda estiver assim, visto que há aquelas alterações malucas, mas se ela começar abaixo da nuvem, ela vai sentir dificuldades a ultrapassar a nuvem, como sentiu aqui. Existem muitos exemplos para trás, é só analisar. Ela vai sentir dificuldade a ultrapassar a nuvem na visão a 30 minutos. A visão a 5 minutos não tem nada disso, ela está acima da nuvem e, como vê, está a servir como suporte. Isto é aquele jogo. o, para ter a melhor entrada possível é complicado, mas se tiver várias timelines abertas, fica com uma ideia de qual é a melhor entrada. Eu, para ser honesto, eu hoje entrei na EDP Renováveis nos 19, o mínimo foi 18,98, mas eu entrei nos 19 porque eu sabia de cabeça que tínhamos uma linha de suporte nos 19,10 e 19, 19,10 ela vai acabar por subir. Foi o que eu pensei, foi a olho. Como é óbvio, devia-se de usar este tipo de metodologia, usar 1 minuto, usar também a visão de 5 minutos e a de 30, só para ter uma ideia onde é que ela está, porque neste momento aquilo que eu lhe posso dizer é que nas primeiras, digamos, isto está a 30 minutos, nas primeiras horas, se ela não começar acima da Ichimoku Cloud, ela vai sentir dificuldades a ultrapassá-la. De resto, fazendo contas ao risco que tem, o único risco é meter uma stop loss. Meta uma stop loss a perder 1%, 2%. Se meter a stop loss a 2%, que o que vai acontecer é que, se ela baixar, ficar abaixo dos 2%, se for aos 2,98, sai fora.
se manter em termos de valores monetários, se manter 5 cêntimos, compra 100 ações, está a apostar 5 euros. E no final é só esperar que ela suba, porque ela parece-me ter condições para subir, mas está aqui com muita indecisão. Ela está numa tendência de queda e está aqui com uma indecisão brutal. Ela pode estar a formar aqui uma flag. Eu agora vou apagar isto só para mostrar o que é uma flag. A flag basicamente é este tipo de desenho. Eu faço aqui um doodle, eu vou meter a amarelo. É este tipo de desenho que basicamente isto aqui assim e depois faz esta tendência aqui e o que é que acontece? Normalmente é isto. Ela sobe. Não há garantias, existe muita rejeição aqui nos 3,15, não me parece que ela vai conseguir subir 3,15, não é uma ação de grande flutuação, existe o dividendo, a recuperação de dividendo é rápida, agora é decidir e não se esqueça da GAP. Espero ter ajudado e então até à próxima.